Olá, pessoal! Eu sou a Gabriela Moura, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Ouro Preto e coordenadora da comunicação do Fórum das Letras. E hoje eu gostaria de desejar boas-vindas a todos vocês à nossa segunda semana da língua portuguesa. E em 2022, o Instituto Camões, que é o Centro Cultural Português em Brasília, e a Câmara Brasileira do Livro, a CBL, juntamente com o Fórum das Letras da Universidade Federal de Ouro Preto, celebram o Dia Mundial da Língua Portuguesa com uma programação riquíssima de 2 a 6 de maio, voltada para o tema literatura e gastronomia. E a curadoria do evento é realizada pelas professoras Guiomar de Gramont e Mônica Gama, dos departamentos de Filosofia e Letras da UFOP, juntamente com Sandra Spilotro e Antônio Carlos Sartini, da Comissão para a Promoção de Conteúdos em Língua Portuguesa da CBL. O principal objetivo do evento é promover uma valorização da identidade, da diversidade e da literatura produzida pelos países de língua portuguesa. A ideia é possibilitar um profícuo intercâmbio entre os autores do Brasil, Portugal e demais nações onde se fala língua portuguesa e suas literaturas, ampliando o contato com as culturas por meio da interlocução sobre suas respectivas gastronomias, possibilitando a descoberta e identificação de receitas típicas. A proposta é também gerar uma interação que possa resultar em novas obras e projetos a serem vinculados e difundidos em todos os países de língua portuguesa. O foco maior será a interação dos países de língua portuguesa através da literatura e a interlocução sobre as suas respectivas comidas. Nossas identidades aparecem muitas vezes na forma como nos alimentamos e nos colocamos diante do mundo. Falar sobre nossas memórias afetivas e como nomeamos alimentos promove uma integração entre as nossas culturas e uma interlocução sobre as nossas manifestações literárias. Por isso, gostaria de convidá-los para a seguinte mesa, que é a nossa mesa de abertura, uma conversa entre a professora Guiomar de Gramont e o escritor Mia Couto. Bom, a Guiomar de Gramont é escritora, dramaturga, professora da UFOP e curadora de eventos literários. É doutora em literatura brasileira pela USP e publicou, entre outros, o memorial Os Livros da Minha Vida, em 2020, a pesquisa histórica Aleijadinho e Aeroplano, em 2008, os volumes de contos Sudário, em 2006, O Fruto do Vosso Ventre, em 1994, e ganhou o Prêmio de Casa das Américas com o romance Palavras Cruzadas, de 2015, e o Prêmio Nacional da Narrativa do Pen Club, em 2017. Em seus romances e peças psicológicos e polifônicos, aborda o desaparecimento de presos políticos, e ela foi também editora executiva da Record de 2012 e 2013 e curadora da homenagem ao Brasil no Salão do Livro de Paris em 2015, e de 2015 a 2019 foi curadora da Flix Sampa, que é a Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra de São Paulo. Criou e coordena desde 2005 o Fórum das Letras da Universidade Federal de Ouro Preto, em que esse ano nós realizaremos a 17ª edição em 2022. Então, mais uma vez, eu gostaria de desejar boas-vindas, agradecer a TV UFOP pela realização dessa entrevista e desejo a todos um ótimo evento. Autor de contos, romances, crônicas e poesias, Mia Couto recebeu o Prêmio Camões em 2013, considerado o maior prêmio para autores em língua portuguesa, entre outros muitos prêmios. Mia Couto desnuda as próprias raízes do mundo, ressaltando a natureza humana na sua relação umbilical com a terra. As imagens de Mia Couto evocam a intuição de mundos fantásticos envoltos em uma aura terna e diáfana, como se vivêssemos um sonho ao adentrar em suas histórias através da leitura. Você se sente um escritor que revela a natureza humana na sua relação com a terra, ou seja, o trabalho desses homens ligados ao mundo de Moçambique? Eu gostei muito desse texto, é muito bonito, mas não sei, mas não sei se ele está a falar de mim ou do escritor em geral. Acho que todo escritor faz um pouco isso, não é? Porque o escritor tenta surpreender essa nossa relação com o mundo, com os outros, não é? O escritor tem que escutar os outros, tem que perceber
digamos, tem que capturar em flagrante isso, que é a maneira como nós nos ligamos com o visível, com o invisível. Acho que não é exatamente fazer um retrato. Não é? Eu não quero retratar Moçambique, eu quero retratar aquilo que é em Moçambique, é o mundo, é a vida, são as pessoas. Não é? Sua história como biólogo, ecologista, pesquisador e professor passa também por essas comunidades moçambicanas. Como é a sua ação? Como é que você se descobriu um ecologista, alguém que busca a defesa do planeta Terra no seu mundo, que é Moçambique? Foi um percurso, digamos, ao mesmo tempo acidental e assumido. Eu desde menino que tinha essa relação encantada com o mato, com os bichos, porque eu nasci junto de uma reserva, de um parque, e pensava que ali era uma espécie de uma igreja, tinha ali um sentimento religioso que eu não conseguia ganhar em nenhum outro lugar. Mas depois passei por estudar biologia, fui jornalista, fui professor e de repente tive que recomeçar tudo no meio da guerra civil e decidi começar pela infância, que esse sonho da infância, que era poder ter uma profissão que me guardasse junto desse universo que eu tanto gosto. Não é? Então acho que foi um feliz acidente, porque sou muito feliz, porque faço o que escrevo e escrevo o que faço, então não podia ser melhor. Que bom, que bom. Isso é uma maravilha, a gente poder se definir como uma pessoa feliz. Sou, quer dizer, uma pessoa feliz que vive num mundo cheio de infelicidade. Parece uma contradição, não é? Mas eu sou feliz porque também combato contra isso que me faz ser infeliz e que me faz pensar que não podemos todos ser felizes num mundo como esse. Então, essa ideia... Com certeza, né? Você usa a sua narrativa também para falar dessa infelicidade do mundo e para tornar o mundo, então, um lugar melhor para se viver dessa forma. Eu penso assim, o mundo, quer dizer, não é que eu uso a literatura, porque acho que não é uma relação como se ela fosse uma ferramenta, mas eu acho que acontece exatamente porque eu sinto assim, porque eu penso assim. Naturalmente, no meu texto isso surge, não é? Mas não como uma manifestação, assim, como uma proclamação, como se o meu texto fosse um panfleto ou qualquer coisa desse tipo, não é? Surge. Você já falou em outras ocasiões sobre a esperança, sobre o espírito de celebração e tolerância dos africanos. Como é que você vê essas características, como você acaba de dizer, frente a um mundo que é marcado pela violência, não só física, mas também a da opressão, sobretudo nesse tempo de migrações que nós estamos vivendo, causadas pela fome, pela guerra? Bom, eu acho que, primeiro, eu acho que a gente tem que ter alguma consciência crítica, alguma vigilância em relação ao que nos parece ser o mundo. Porque como é que a gente vê o mundo? Quem é que nos mostra o mundo? São os grandes canais de televisão, são janelas que não nos pertencem, não é? Então, esse tempo de grandes migrações, de grande fome, etc., começou já há muito tempo. Não é? Eu ouço falar, por exemplo, dos refugiados, dos refugiados políticos de guerra. Muçambique teve, durante o período da Guerra Civil, 6 milhões de refugiados. Gente que saiu do país e que teve que se refugiar em outros países. Alguém no mundo soube disto? Não, porque se passa num mundo invisível, não é? Que é esse outro lado da África. Não é? E o drama desses refugiados é o mesmo drama dos refugiados de hoje. Só que agora eles estão tentando chegar à Europa e aí já se torna um assunto mundial, não é? Então, sim. Então acho que há coisas que me parece que são graves. Só quando chegam à Europa que eles se tornam um assunto mundial. Quando há um atentado em Paris ou em Londres, etc., que é grave e eu acho que devemos ficar profundamente revoltados com isso.
mas temos também que ficar igualmente revoltados quando há um atentado que mata 10 vezes mais, 100 vezes mais pessoas e que fica escondido como uma pequenina notícia no jornal. Não é? Então, eu acho que o que nos querem dizer é que o mundo está numa situação, digamos, dramática e todo o mundo está ameaçado agora porque se está a tocar em certas regiões que são consideradas mais nobres do mundo. Não é que eu não esteja preocupado, acho que o que temos que questionar é porque é que só ficamos preocupados num momento e de uma certa maneira. E você acha que ainda é possível ter esperança? Eu acho que sim, porque quem viveu... eu vi Moçambique numa situação de ruínas, depois daquela guerra não havia possibilidade de repensar o mundo. Nós pensávamos que tínhamos chegado ao fim e aí está, nós renascemos, construímos paz, precária, é verdade, mas desde há 20 e tal anos que não há guerra. Digamos, agora houve uma tentativa de recomeço, mas foi possível refazer o país e refazer os moçambicanos. Sim. Você acha que a literatura ela deve se envolver com o contexto, ela deve elaborar esse presente pensando na construção de um futuro? Você vê, enfim, um projeto para a narrativa, para a literatura? Um projeto de transformação? Não sei se como projeto não, mas a literatura não pode viver dissociada disso que é o tempo, que é a vida, não é? Que é o nosso lugar, não é? Ser escritor, no fundo, é ser profundamente de um tempo e de um lugar. Então, acho que a literatura, por exemplo, no caso de Moçambique, foi profundamente terapêutico, porque quando saímos da guerra nós não queríamos ter lembrança nenhuma desse tempo. E hoje a literatura devolve essa memória, reconstrói essa memória de uma maneira, digamos assim, como um bálsamo, quase dizendo, olha, não vamos procurar culpas, vamos mostrar que esse tempo foi nosso, ninguém nos pode tirar. Foi de sofrimento, sim, mas vamos revisitá-lo. Mia, você que é um grande ecologista, você pensa nisso como um projeto, como um ideal? Você gostaria de deixar, vamos dizer assim, uma espécie de mensagem para futuras gerações? Como é que você vê essa questão no mundo de hoje? Sim. Eu aí tenho um certo desânimo, porque a ecologia, quando nasceu, como ciência, tinha uma mensagem, era um pensamento radical, porque ajudava a questionar aquilo que era a nossa visão antropocêntrica. Nós somos a espécie que é a mais tudo, né? Éramos o centro, o topo. A ecologia, por exemplo, mostrava que essa relação de competição, que era vista como um motor da evolução, né? Desde Darwin foi mal interpretado e parecia que sugeria, que legitimava esta sugestão de que os mais fortes evoluem, passam e os mais fracos são eliminados, que era, no fundo, a grande mensagem do capitalismo que estava surgindo naquela altura. Mas a ecologia, a biologia, sugeria também uma outra coisa que nunca foi dita, não é? Nunca foi dita com a mesma dimensão, que os seres mais fracos também sobreviveram porque fizeram cooperação, porque fizeram simbiose. Nós somos o resultado disso. Nós não somos só humanos. Dentro de nós há uma relação com bactérias, com vírus, com o não humano, que nos faz ser isto que somos hoje, não é? Então havia na ecologia todo um discurso realmente muito forte que foi depois lavado, foi depois recuperado, não é? E hoje é tudo ecológico. Você compra desse shampoo ecológico até a escova de dentes ecológica, tudo passou a ser uma etiqueta para o marketing, não é? Então, nesse aspecto, eu acho que perdemos essa parte da batalha. Agora é orgânico, mas depois vai ser outra coisa qualquer, simplesmente como uma estratégia de venda no mercado, mastiga tudo isso e depois regurgita uma coisa que só se manifesta nesta coisa do desejo de comprarmos porque pensamos que é melhor. Não? Bem, Mia, muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer conversar com você sobre a sua literatura tão interessante, tão rica em imagens, tão importante para os dias de hoje. E a vocês que estão nos assistindo, continuem a ler esse autor tão especial. Cada livro do Mia Couto
É, como ele mesmo disse, uma viagem para o impossível, para um mundo onde o conhecimento e o sonho se mesclam em uma atmosfera terna e sensível. Os caminhos da língua portuguesa na África passam pela obra de Mia Couto, o autor moçambicano mais traduzido no mundo. Jornalista e biólogo, Mia Couto é conhecido por recriar a língua portuguesa com influência moçambicana, utilizando o léxico das diversas regiões do país. O resultado é uma narrativa de fortes raízes africanas, reconhecida e reverenciada em todo o mundo. Em visita ao Brasil, Mia Couto é o nosso convidado no programa Inconfidências, que começa agora. Boa tarde, Mia. Olá, Guilmar, tudo bem? Mia, muito obrigada por nos conceder essa entrevista sobre a sua obra, a sua vida. A primeira pergunta que eu queria te fazer, para você que é um grande contador de histórias, é que nos seus livros a gente percebe um olhar muito sensível para o ser humano de forma geral, em especial sobre os moçambicanos. Como é que foi a infância do escritor Mia Couto? Você que tem um olhar tão sensível sobre a criança, há vários meninos retratados em seus livros. Em que berço que você desenvolveu esse olhar tão poético sobre a infância? Acho que a pergunta, a Guilmar falou em que lugar foi a minha infância, como foi a minha infância. O verbo provavelmente não tem passado, é ainda, está sendo ainda. É uma infância que me está a acontecer ainda hoje. E essa não tem a ver com o tempo, não tem a ver com o tempo biológico, não tem a ver com o tempo cronológico, tem a ver com uma disponibilidade para nos encantarmos, não é? Então, eu acho que eu olho para o mundo com essa uma espécie de herança que eu tenho do meu próprio pai, que era poeta, que nos ensinou a ver assim o mundo como uma coisa que não está feita, que não está acabada, que não é definitiva, e, portanto, nós temos essa disponibilidade para nos surpreendermos como se tudo estivesse a acontecer pela primeira vez. Mia, a sua linguagem é repleta de neologismos, como se você, através de cada palavra, buscasse desvendar essa intimidade das coisas, né? Buscasse uma relação entre a palavra e a coisa. Por que esse uso dos neologismos? É uma busca de reencontrar essa identidade moçambicana? O que você pode contar para a gente sobre isso? Eu não sei se eu sei explicar isso, mas provavelmente há coisas que não podem ser coisas. Há coisas que têm que ter uma alma, que têm que ter uma entidade. E aí, como a linguagem do cotidiano nossa, esta funcional que estamos usando agora, banalizou essa relação e tornou essas coisas sem alma, é preciso devolver essa alma, esse encantamento, esse sentimento sagrado. E então acho que é preciso reinventar a linguagem, não é? Mas não sou eu que faço, acho que todos fazemos, não é? Todos os escritores, todos os poetas fazem isso. Não é uma coisa do meu texto, acho que não. Mia, você já afirmou que a obra Grande Sertão Veredas é um livro de cabeceira na sua vida. Sim, sim. Eu queria saber se, como Guimarães Rosa, você pensa a sua obra com várias dimensões, as tradições, as lendas, a cultura, a religiosidade. Se você planeja esse conjunto de miçangas, para usar uma expressão que você tornou título de um de seus livros. Sim. Não é uma coisa que eu planejo, eu não consigo, antes de escrever, não sei o que é que vai acontecer, é a própria escrita que me vai revelando o que é que eu penso, não é? Então, tenho uma grande inveja dos escritores que são capazes de ter um plano
e sabem já a história antecipadamente, porque isso permite uma construção mais cuidada, não é? Então eu acho que isso acontece, não é? O que sucede com Guimarães Rosa é também, eu não sei como é que ele fazia, eu não sei se é uma coisa que se pode saber, mas provavelmente ele queria que esse sertão que era, se pensava que era um cenário e acabou por ser um personagem, não é? Ele devolve vida a essa coisa que é chamada a Terra, não é isso? É isso, sim, eu tenho como intenção, mas não é um planejamento, não é uma coisa planeada. Você tornou a guerra protagonista de muitos dos seus livros, mesmo se ela é apenas um pano de fundo para as dores dos personagens. E você mesmo viveu esses episódios, foi ativista. Como é a sua relação com essa guerra de independência de Moçambique? Bom, eu participei não na guerra, mas como militante da Frente de Libertação de Moçambique, mas na cidade. Nunca tive uma arma na mão, mas fazia o trabalho político que era feito na clandestinidade foi só nos últimos meses da ditadura que eu me juntei ao movimento. E aí pediram para eu interromper os meus estudos de universidade. Eu estava na Faculdade de Medicina para eu entrar num jornal, chamavam isso infiltrar o jornal. E eu lembro-me que a primeira... Interessante, então o jornal entrou nessa atividade política, né, na sua vida. Mas de uma maneira muito atribulada, quer dizer, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei ao jornal foi fazer o horóscopo. Eu escrevi o horóscopo porque, de repente, estamos a falar de 1974, então Moçambique recebia um almanaque que continha o horóscopo para o ano inteiro e perdeu-se aquilo. Então era preciso esperar que viesse um outro navio que trazia esse material. Então, durante esse período, eu fui vidente. Comecei a minha carreira profissional como vidente. Adoraria ter acesso a esses horóscopos. São iguais aos outros todos, né? Com aqueles conselhos, não é boa semana para viajar, esta semana invista, não sei o quê, porque eu tive que reler aquilo que era o estilo próprio, não? Aquilo tem um tipo de linguagem, não? Então fui muito feliz enquanto fui vidente, não? Mas durou pouco, foi 2, 3 semanas. E a guerra na sua obra, Mia? Você acha que a guerra oferece uma espécie de atmosfera importante para que a vida dos seus personagens, as dores deles, se desenvolvam? Eu acho que a guerra simplesmente amplifica alguma coisa que já está na vida cotidiana. Só que a torna de tal maneira, quer dizer, concede-lhe uma dimensão como se estivéssemos perante o último minuto da vida, não é? É uma situação extrema. A gente pensa que não tem amanhã, que não há futuro, que não é uma espécie de desumanização que é transferida do outro para nós próprios. A guerra começa com essa tentativa de roubar a humanidade ao outro, mas depois nós próprios nos enfrentamos perante esse processo que nos rouba, que nos retira essa capacidade de sermos sonhadores, de termos humanidade. Quem viveu uma guerra como eu vivi 16 anos de guerra civil, percebe que a guerra, nós podemos entrar em paz, mas a guerra nunca mais vai sair dentro de nós. Espero que não seja tão verdade assim, né? Que a gente consiga... A gente consegue, mas é por um processo lidar com essa batalha. Amputação, um esquecimento, que é um falso esquecimento. Mia Couto, nós agradecemos muito a sua presença aqui conosco no Inconfidências. Muito obrigada por essa conversa. Eu que agradeço, muito obrigado. E fique ligado, o Inconfidências trará outras conversas sobre a potência das narrativas para transformar o mundo. Venha refletir conosco sobre como tornar o mundo melhor através da literatura.